africana, a religião em si de matriz africana, eu comecei a frequentar desde os meus 15 anos. Só que, com 15 anos você não tem amadurecimento completo do que você quer. Era tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas eu era um moleque. Então, eu posso dizer, eu já frequentei a Igreja Católica, sou batizado da Igreja Católica, fiz crisma em Igreja Católica, primeira comunhão em Igreja Católica, depois fui para a Igreja Evangélica, dei uma passagem breve na Igreja Evangélica, parei, virei agnóstico. Deus, tal, agora. Só que estava faltando alguma coisa para mim, dentro de mim estava faltando. Por mais que eu tivesse passado pelo catolicismo, pela igreja evangélica, depois eu comecei a namorar com a minha esposa, hoje minha esposa, e ela é kardecista, até hoje. Tentei o kardecismo de novo, estava faltando. Bom, um belo dia eu entrei numa crise de depressão, né? Isso eu já tinha contado com o Marcos. Eu falei, bom, eu simplesmente saí de casa e falei, hoje eu não volto mais. Hoje eu não volto mais. Eu falei, peraí. Passei numa rua aqui pelos lados do Paravente e conversando com um, conversando com o outro, eu achei uma casa num alto, num centro de Umbanda, que até então eu não sabia que era centro de Umbanda. Eu falei, eu vou entrar aqui, eu senti aquele cheiro de fumação. Isso foi em 2014. E para minha coincidência, o dirigente da casa era um ex-colega de trabalho que nós tínhamos nos encontrado em 1994 na indústria Marília de autopeça. Ele já estava ali há 10 anos. Encontrando, conversando, falando do passado e tal, e ele falou, vem pra cá. E lá eu falei, alguma coisa, cara. Comecei a frequentar, comecei a conhecer. Saber o que era Umbanda, na verdade, eu tinha um conhecimento básico, o conhecimento que eu tinha antes de estudar profundamente a religião era que aquilo lá matava a galinha e colocava na esquina. Esse era o conhecimento que eu tinha. Na verdade não. Tanto é que isso nem faz parte da Umbanda. Comecei a frequentar e desenvolvi. Aquele dia que eu saí de casa, que eu falei que eu não iria voltar, porque eu já estava numa crise de depressão muito profunda, e 3 anos desempregado, com família para criar. Ali eu passei 5 anos, melhorei, não tive mais crises, tive uma outra visão de vida, né? Só que o terreiro fechou. E agora? O que eu vou fazer? Me senti um filho órfão. Então vamos procurar uma outra coisa. Fui ali, fui aqui, fui no outro lá, nada. Eu encontrei uma outra casa, que é uma casa de religião de matriz africana pura, de descendência. A nossa árvore, né, por assim dizer, ela vem lá do Gantuá, mãe minha. Ela já existe aí há 48 anos, mais ou menos. E agora, recentemente, em março, eu fiz a minha feitura. Hoje eu sou hoje eu conheço outras coisas. Ao contrário do que muitas pessoas do candomblé hoje falam, né, no que tange a intolerância religiosa, se formos ver, a intolerância está dentro da própria religião em si. O meu pai de santo hoje, o meu babalorixá, ele falou, não, você não vai
esquecer nada daquilo que você passou. Aquilo ali foi uma estrada para você chegar até aqui. E daqui tem muito mais. Talvez nessa casa você vai passar 1 ou 2 ou 3, 4 anos. E daqui a pouco você vai alçar voo para uma outra casa. Enfim, voltando para a Umbanda. Comecei a estudar Umbanda. Quem criou a Umbanda? Tá aí? Bom, a Umbanda é uma religião. Na verdade, essa palavra afro-brasileira, ela não corresponde com a verdade. Por quê? O fundador, que é o Zé Fernandino de Moraes, ele era um jovem de 17 anos, lá de Niterói, Rio de Janeiro. Tá? Ele era kardecista, de família kardecista. Tá? Foi internado algumas vezes com diagnóstico de loucura, né? Porque ele conseguia uma coisa que outros irmãos deles de fé não conseguiam, que era ouvir e conversar com alguns irmãos que estão em outra dimensão. Para aquela época, 1908, muita coisa aconteceu, né? E até hoje, se nós pararmos para pensar, muitos manicômios aí, tem gente que está nesse estado. Não é, a pessoa não é que ela é louca, ela não é compreendida dentro do mundo dela. E um belo dia, saiu do hospital, vamos voltar a ter a mesa, que hoje o pessoal costuma dizer, a mesa branca, que era a religião que eles cultuavam, que era uma mesa com um vaso com algumas flores brancas e todo mundo sentado, fazendo uma vibração energética, buscando os irmãos que estavam em volta ou próximo, querendo passar uma mensagem de onde eles estavam. E nesse dia apareceu um irmão, né, um espírito, que começou a conversar, e os mais velhos, os anciões da casa, não, isso não é possível, isso não pode, isso é inaceitável. Ele falou, esse espírito, por intermédio da boca de Zé de Moraes, falou, olha, então eu vou fundar a Umbanda, que é uma religião à parte de vocês, e lá todos os espíritos desencarnados, todos os irmãos desencarnados vão passar a sua mensagem e todos serão ouvidos, independente do que tiveram feito em terra. E assim, eu não me lembro agora o nome, mas a casa existe até hoje na Serra do Rio de Janeiro, é atendida pelas filhas e pelo filho mais velho do Zélio, né? É um pouco mais modificada, porque a Umbanda hoje ela sofreu de 1950 para cá, ela sofreu algumas modificações dentro do culto. Na época do Zé não existia tabaco, eram só palmas e cânticos. Usava-se benzimentos, usava-se passes, igual o kardecismo, né? Energização por água, alguns banhos de erva. Isso, algumas coisas continuam sendo feitas até hoje. Porém, de 1948 para os dias de cá, apareceu um cidadão chamado Tancredo, se não me engano, Tancredo Pereira Silva, um mineiro negro, né? Nascido no estado de Minas Gerais em 1905, e ele foi para a Bahia. E lá na Bahia, esse Tancredo, ele fez a sua feitura dentro da nação Angola. Então ele fez todos os rituais, se recolheu por 21 dias, teve toda a história de sacrifício, banhos, passou durante lá 15 anos lá na Bahia. Depois ele veio para o estado do Rio de Janeiro e tomou uma obrigação com outro babalorixá, que já é finado no Rio de Janeiro, e se tornou um ancião. Um ancião se chama Tatá. Ele deu
um homem de tatá primeiro na frente, porque ele é o mais velho da religião. E Tancredo resolveu ver o que era Umbanda no Rio de Janeiro. Aquilo era bonito, ele se engraçou, ele se apaixonou pela Umbanda. E ele trouxe alguns fundamentos da Angola africana para dentro da Umbanda. Poxa, e perguntaram para mim uma vez numa palestra na faculdade que eu fiz: mas a Umbanda, pessoal, é o que mais se pergunta: por que sacrificar animais na Umbanda? Eu falei: então, a história é a história de Tancredo. Ele colocou isso dentro da Umbanda. Só que o pessoal de hoje, de Umbanda, que estão aí, existem dois problemas. Ninguém quer passar pelo que o Tancredo passou. Estão pulando etapas. E hoje você abre a internet, existem apostilas que praticamente dizem como se tornar um babalorixá. Você paga R$300, você faz um curso EAD, aluga uma casinha, põe uns atabaques e vira babalorixá. Assim fica fácil. Dos 15, meu cabelo veio cair 47. Eu tenho que falar com o meu babalorixá com o joelho no chão. Com o joelho no chão. Igual o Marcos se ajoelha perante a cruz, igual o judeu se ajoelha lá, igual o chinês, o asiático se ajoelha a Buda, né? Ninguém quer ter o sacrifício. Só que você vai perguntar o fundamento disso, ninguém sabe disso. Me perguntar: poxa vida, mas por que o atabaque de Umbanda? Em 1908, que tinha de capoeirista na região do Rio de Janeiro, Bahia, era o jeito deles tocarem um instrumento de percussão. Isso foi inserido, foram coisas que foram inseridas dentro da Umbanda, né? Diante disso, até então só existiam as linhas de entidade dentro de Umbanda, que eram os pretos velhos, que são, segundo os estudos, são espíritos de pessoas que já passaram por provações de escravidão aqui. Só que não é bem isso, né? Na outra dimensão você escolhe onde você vai querer trabalhar. Você tem esse livre-arbítrio, né? Então nem todo preto velho foi escravo, nem foi negro, né? Aí eles foram criando tiveram os preto velhos, depois vieram os caboclos, vieram os boiadeiros, os boiadeiros eles foram inseridos dentro da Umbanda por conta do culto de Jurema. Seria mais ou menos parecido com a Umbanda, só que ela é muito cultuada ali no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Sergipe, né? São cultos também que eles não chamam de entidades, lá são mestres e mestras. O culto de Jurema, que você deveria ter colocado aí também. O culto de Jurema é uma história, ele é mais interessante porque é o seguinte: todo mestre que tem lá, todo mestre, por exemplo, o mestre Cláudio do Pilão Deitado, ele apareceu no terreiro, quis dar uma informação: o senhor morou aonde? O senhor nasceu aonde? Ele vai ter que explicar: eu nasci em tal lugar, eu vim de tal família, assim, assim, assado, e eu estou enterrado em tal lugar. E para ele ser verificado como mestre mesmo e começar a ser trabalhado, é feito todo um estudo. O pessoal vai atrás para saber se realmente essa pessoa existiu. Ele dá um nome de nascimento. Então,
existe dentro do culto de Jurema essa acuidade e não está tendo uma mistificação do sagrado. Orixá sagrado da Umbanda, como eu estava falando, Tata Tancredo, ele foi feito dentro de Angola. Até então, antes de 1948, 1950, não existiam orixás dentro da Umbanda. A Umbanda não conhecia Oxalá, a Umbanda não conhecia Ogum, a Umbanda não conhecia Oxóssi, a Umbanda não conhecia Ançã e Iemanjá. Para eles, era uma coisa totalmente desconhecida. Por conta do Tata Tancredo, ele trouxe os orixás para dentro da Umbanda. E começaram a cultuar ele com o seu conhecimento, né? Que ele chegou aí até a África também, buscar conhecimento dos orixás. Ele trouxe para a Umbanda e começou a disseminar esse conhecimento. Só que aqui no Brasil, nessa época, existia um problema. Você não tinha uma liberdade religiosa que não fosse a católica. Você era meio travado. Você tinha que cultuar os deuses brasileiros, os deuses que já existiam, os santos que já existiam, né? Então, o que as pessoas... que era uma coisa que o negro, quando veio lá da África, escravizado, já fazia. Ele começou a achar uma saída para não ser penalizado pelos seus senhores, não serem queimados na fogueira como bruxos, que era sincretizar o santo católico com o seu orixá. Então o que eles fizeram? Oxalá é o pai da criação, é tido como Deus ou Jesus Cristo por eles. O nome é o mesmo, só muda o nome. O ser divino é o mesmo, só muda o nome. Então eles começaram Oxum como Nossa Senhora Conceição, vamos lá, Xangô, São Jerônimo, Ogum, São Jorge, Santa Bárbara e Ançã, Iemanjá, alguns lugares Nossa Senhora dos Navegantes, outros lugares Nossa Senhora Aparecida. E detalhe, Iemanjá nunca foi rainha do mar. Não. Iemanjá nunca foi rainha do mar. Lá em Mongaguá tem estátua lá. Iemanjá nunca foi rainha do mar. Na Mãe África, ela é cultuada no rio, com o mar ali do lado. É a rainha das águas, né? É a rainha das águas. Existe uma qualidade de orixá que é detentora dos poderes das águas do mar. Não é Iemanjá. Mas já foi, faz muito tempo, até você tirar isso da cabeça do povo. Você vai criar uma guerra no STF. Né? Então, São Lázaro, Umuru, né? Então eles arrumaram esse jeito de estar cultuando os orixás sem estar sendo penalizados e perdendo a sua vida. Foram espertos. Aí teve o problema da comida. Poxa, Sandra, e aí? A comida, esse bando de comida que o pessoal faz. Um exemplo, Xangô. O pessoal dá muita rabada para Xangô. Mas ninguém sabe que os grandes senhores de fazendas de antigamente, eles eram supersticiosos. Quando se matava um boi, eles não comiam as patas, não comiam a cabeça e não comiam o rabo. E quem é que comia isso? Escravo. Então, o escravo não podia matar um bicho pro orixá dele. Então eles dividiam o alimento com o orixá dele. Eles pegavam aquela rabada e serviam a Xangô. Feijão preto. No estado do Rio de Janeiro, até hoje, feijão preto. Comida de Ogum, no Rio de Janeiro. Feijoada. Todo barracão, quando se faz uma feijoada, tanto Candomblé como Umbanda, hoje, fez uma feijoada coletiva, é tirado um pouco. Tá, é tirado um pouco para Ogum. Bom,
Como eu só tenho mais 3 minutos, eu quero falar agora de uma coisa que chegou até os STF. O STF. Sacrifício de animais, que é uma coisa que eu acho que incomoda muita gente. Né? Vou tentar falar rápido. Tá? Isso é vou falar agora do candomblé. O candomblé é uma religião que existe há 5 mil anos antes de Cristo. Tá? E todo mundo sabe que naquela época existia a necessidade de matar, até sacrificar pessoas. Alguns reis na África chegaram a achar aquilo um cúmulo e começaram a sacrificar aquilo que eles comiam, ou seja, o animal de criação. E essa cultura de sacrifício de animais, ela continuou por anos e anos. Existem 2 tangentes hoje. Tem o pessoal que sabe o que está fazendo, que vai lá, faz o culto, sacrifica, limpa o bicho, divide entre a comunidade, todo mundo come. Eu não aguento ver frango mais. Frango para mim é no máximo uma vez a cada 15 dias. Né? Falando. Só que tem o pessoal que não sabe o que está fazendo. Como eu disse, a apostila você consegue e deixa a cidade suja. Ai de mim, se eu fizer qualquer coisa, colocar dentro daquele prato de barro que foi criação do brasileiro, aquele alguidar, que é criação do brasileiro, que na África era cabaça, aquilo, que deteriora com muito mais facilidade. Né? Se eu deixar aquilo lá, em algum lugar, meu sacerdote souber que eu deixei uma sujeira qualquer na rua, o tempo fecha. Ele, por ter 42 anos de santo, ele prima muito pela parte de meio ambiente. Ele também é professor. Ele fala, primeiro, eu acho que o orixá não tem que comer lixo. Meu Deus não tem que comer lixo. E por que eu vou jogar na rua? Tem que ter consciência. Então, o que eu costumo pedir para as pessoas que às vezes falam, não, isso é coisa de macumbeiro. Opa, existe o que sabe o que está fazendo e não sabe. Esse cara que deixou esse frango apodrecendo com esse cheiro ruim no meio da rua, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele ceifou uma vida, ele não sabe nem por que ele ceifou. Como será que está a vida desse cara depois que ele fez aquilo? Como é que está a consciência dele? Nós alimentamos, a nossa comunidade hoje alimenta 100 a 150 pessoas. O bicho de sacrifício, todo mundo de touquinha, luvinha, limpa, faz aquela galinhada, todo mundo come, todo mundo fica feliz. E tem gente que vai lá nas nossas festas só para comer. Nossa casa é na Água Azul e tem muita comunidade ali dentro. Tem gente que vai ali para comer. Você vê que a pessoa está com fome. A gente doa, como nós já fizemos, para a igreja, sem problema nenhum. Então, está chegando no Brasil e espero que isso dê certo. Um outro culto, que é um culto ao sangue, que é o Senhor das plantas, e não exige sacrifício. E nós já estamos esperando aí uma nova guerra entre a nossa religião, porque muitos não vão querer deixar a tradição da faca. Eu estou adorando esse novo culto aparecer. E a pessoa que vai vir ministrar esse curso aqui, essa palestra, é uma pessoa que conhece, feita numa cidade lá da África, em 1967, ele foi feito num santo, sem usar uma galinha. Tá? Historiador, escritor, professor, só que vai ser difícil de entender, porque ele é cubano, mas um cara muito inteligente. Vai criar-se dentro da nossa religião uma certa celeuma, que tem muita gente que prefere ver sangue derramado. Eu sinceramente, eu não vejo prazer nenhum. A gente faz porque a religião assim necessita, a tradição da religião. Mas eu e a nossa comunidade já está procurando um outro jeito
de cultuar sem ter que matar nada, né? Gente, eu fui pego de surpresa pelo meu digníssimo cunhado, né? E eu não tive muito tempo de preparar um discurso melhor. E eu queria agradecer a vocês assim, terem me dado ouvido para expor um pouquinho do que é a religião, diante de tanta intolerância que hoje nós passamos. A intolerância, na verdade, a intolerância é a imposição de ideias e não a troca, seja ela a intolerância do que for. Obrigado. Eu sou muçulmana, eu sigo o Islã. Nós fazemos a prática da reza diária. Por que essa reza existe? Quando a gente acorda, a gente fala, vou falar direto. A gente fala que o Satanás, ele está ao nosso redor, as coisas ruins. Então a gente, por exemplo, a gente tem 3 nós que nós temos que desatar diariamente. Quando você levanta e fala o nome de Deus, a primeira coisa que você abre o olho e fala o nome de Deus, você desatou o primeiro nó. Em árabe, nós falamos Bismillah, que é em nome de Deus, o Clemente. Para desatar o segundo nó, aí a gente fala assim, que é nessa hora que o Satanás está atrás de você. Fala, não reza, não vai se lavar. Quando o muçulmano se lava, ele levanta e ele vai se lavar. Como que ele se lava? Ele lava primeiro as mãos, depois ele lava o antebraço 3 vezes. Aí a gente joga água na boca 3 vezes, né, Jambor? E passa a mão na cabeça 3 vezes, lava as partes íntimas e os pés e acabou. Aí a gente vai rezar. A gente coloca o lenço e a gente reza. O que a gente reza? A gente reza um versículo do Alcorão. Então assim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmanirrahim. O que é isso? Em nome de Deus, clemente e misericordioso. É uma religião monoteísta. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, soberano do dia do juízo final, só a Ti adoramos, só a Ti imploramos ajuda. Guia-nos à senda reta, a senda dos que agraciaste, não a dos abominados, nem a dos extraviados. Então a gente pede todos os dias para a gente andar na linha reta. E aí quando eu faço essa lavagem, me lavo e eu rezo. Eu faço 2 vezes isso, não dá nem 2 minutos. Aí eu desato o terceiro nó. O primeiro nó é quando eu falo Bismillah quando eu acordo, o segundo quando eu me lavo e o terceiro quando eu rezo. A gente fala que acabou o nó do dia. O Satanás, as coisas ruins não vêm mais pra cima da gente. O que é as coisas ruins? As coisas que levam a gente pro lado errado, né? Traição, drogas e uma série de coisas. A nossa religião tem 5 pilares: acreditar em um Deus e ter fé nele. Muitas das nossas religiões falam muito do misericordioso, então a gente tem que fazer caridade. A gente falou isso no hinduísmo também. Então, acreditar em Deus, fazer caridade, fazer peregrinação. A peregrinação é uma pedra que fica em Meca, que nós rezamos em volta dela. Mas isso, quando chega uma idade, você vai lá e reza em volta dela, porque lá tem um pedaço do Alcorão registrado numa pedra. Então todos os dias eles tiram aquele manto preto, lavam e põem lá de novo. É porque naquele dia o anjo Gabriel falou para o profeta Maomé uma passagem do Alcorão. Então eles registraram na pedra e ficou. Essa é a Meca, é aquele cubo quadrado, aquele cubo preto, aquele manto preto. Então é acreditar em um Deus único, rezar 5 vezes por dia, fazer caridade e jejuar. O jejum, para quem já me conhece, sabe o que eu faço. O que é o jejum? O jejum, você do nascer do sol ao pôr do sol, você fica sem se alimentar. Você não põe nada na boca, você não dá beijo, você não põe água, você faz a higiene bucal e só vai comer no final do dia. Nada é nada, nem água nem nada. Isso por 30 dias. O que acontece? Quando a gente passa por um momento de consciência, de fome, a fome a fome desperta muitas coisas na nossa cabeça nesse momento. Nós ficamos com o espírito muito mais aberto. Então, ela traz a humildade, ela traz a consciência na pessoa. A fome, ela desperta bastante coisa. Então,
nesse momento de abdicar de namoro, de sexo, de comida, de uma série de coisas nesse meio período de jejum, você está pagando os seus pecados do ano que foi. Então aí aí quando você termina o jejum, você já pagou os pecados, então você concluiu mais um ciclo. E é assim a minha religião. Aí no final do jejum a gente faz uma confraternização, e aí todo mundo faz um café da manhã muito bacana, legal, e aí a gente continua o próximo ano. Tentei dar uma resumidinha. E a Meca é uma vez na vida, você tem pelo menos. É, uma vez na vida. Você gira em volta dela, vai falando as palavras do versículo. Quem volta de lá, volta assim, fala, nossa, que bacana, que bom, que purifica a alma, eles falam. Sim, eu não fui. Eu ainda não fui, porque há um gasto muito grande, né, para ir para lá. Há um preparo, as pessoas que vão para lá são pessoas já com meia idade, ou muito jovens também, sem família, tudo, eu tô com meus filhos pequenos. É uma outra situação de vida, ou gente que teve uma doença e falou, eu vou pagar lá, vou pagar esse momento difícil na minha vida, mas eu tive primos com 18 anos que foi para lá, foi com a mãe, foi com o vô. Geralmente os velhinhos vão para lá, os velhinhos vão para, os mais velhos vão para lá, vão fazer a visita. Vamos fazer a peregrinação. Para consequência, como você falou, que tem muito custo, pode ser que tenha alguém que não consiga. Então, no Alcorão não tem assim, não é um dever. Há um custo, então quem poder ir vai, quem não poder ir não tem problema, não tem mas dentro da religião não é assim, nenhuma penitência, não. É igual o lenço. O lenço, quando eu estudava na escola islâmica, eles falavam pra mim, você usa lenço se você quiser, se você não quiser, você não usa lenço. Minha cunhada usa lenço, minha avó usa lenço. É uma opção. Eu cheguei a usar lenço na escola, ele parece um mês de lenço. Eu falei, não me sinto bem de lenço. O que eu faço? Eu uso lenço pra rezar. Pra rezar a gente usa o lenço, que fecha aqui, só fica o rosto aparecendo e as mãos. Mas o resto, não precisa. É isso, gente. Meu nome é Sara, como todos já sabem, meu pastor é o meu esposo. Acima dele temos um outro pastor. E desde pequena eu já sou evangélica. Nasci no berço evangélico, agradeço ao Senhor por isso. Nem todos da minha família são evangélicos, né? E a gente acredito que nós estamos aqui na face da terra por uma passagem, né? E no meio evangélico que nós vivemos, na sociedade, a gente entra muito no meio dos lares da família. E a gente vê que a família precisa muito de Deus, necessita muito de Deus. E a gente vê o foco, por exemplo, como a gente está na escola, o importante é, desde cedo, focar a criança que necessita de Deus, que precisa de Deus, né? Independente se acreditam ou não acreditam, se a família ajuda, auxilia ou não auxilia, mas nós, né, como os evangélicos, estamos sempre, né, dando a mão, auxiliando aquilo que precisa, que necessita, né? Assim, em comunhão com todos os professores, né? Porque o dia da manhã nós estamos aqui, mas amanhã eles vão estar fazendo o que nós estamos fazendo. Então, basta a gente acreditar na humanidade, acreditar na criança, né? A gente tem uma passagem na Bíblia, em Lucas, que fala sobre Jesus, que quando ele, juntamente com a mãe dele e a família dele, ele foi a uma festa chamada Páscoa. E chegando lá, no meio da festividade, a mãe foi-se embora e esqueceu de Jesus. Ele tinha 12 anos de idade. E se alguém, né, for procurar até a Bíblia ali, vai ver que é Lucas, porque é 2:41 a 45, fala que 3 dias ele ficou perdido, né? A família entrou em pânico. Mas qual foi a grande surpresa daquela família? Ao encontrar Jesus, ele estava no templo com os doutores, porque ensinando, com 12 anos de idade. Isso aí é, como se diz assim, é benéfico a cada um de nós, né? Com 12 anos de idade, ensinando doutores dentro do templo. Então, o nosso foco, né, como instrutores, né,
dentro de uma educação, o dia do amanhã é isso que a gente foca, né? Hoje estamos passando para eles e amanhã vai ser o contrário, eles vão estar passando para outras pessoas, até muito mais, né? Idôneas, adultas, todo aquele conhecimento, né? Focando que a educação, né? O amor, a família, a comunhão, né? O atendimento, né? O acolhimento, o abraço, que é tão importante, porque muitas das vezes a gente vê, nós estamos, né, dando aula, né? Eu e a professora, a gente vê que às vezes aquela criança está tão, né? Ali no cantinho dela, a gente pensa que tá, ali a criança está, como se diz, com sono. Mas a gente vê que no dia a dia, quando a gente começa a conversar, a puxar, a gente vê que o foco é a família. Não tem estrutura na família. Então, se nós, né, tendo Deus, não estou dizendo religião, tendo Deus, focarmos, né, o amor, o abraço, o acolhimento, o dia do amanhã a gente vai ver que vai ser uma sociedade de grande importância. Porque a gente vê que o mundo afora é só ilusão, né? É só ilusão. Eu tenho um professor na faculdade, o nome dele é Everaldo, e ele tem uma ONG, nós estamos até para ir lá visitar. E ele diz que só esse ano tem 9 crianças de 9 a 12 anos grávidas. Agora imagine o desespero dessa família, é uma criança que ama uma criança. Então é algo terrível, o dia da manhã vai ser o que dessa criança? Perdeu sua juventude, né? Perdeu a sua mocidade, né? Perdeu sua alegria de viver. Uma criança vai criar uma criança onde? E fora que financeiramente não tem estrutura, né? Então fica difícil o dia do amanhã. Então nós estamos aqui, nós temos uma igreja evangélica, acolhemos tudo e a todos. Temos um trabalho que a gente sempre vai nas favelas na madrugada, a gente leva alimento, a gente leva pão, a gente leva roupa. Todos os meses vamos ao lar, fazer uma oração, acolher, porque não adianta nada você querer falar do amor de Jesus, você dar um abraço, um carinho, se não tem uma alimentação. Né? Ninguém vai ouvir que Deus é bom, ninguém vai ouvir que amanhã você vai ser um dia melhor, né? Ter uma família melhor, focar numa família melhor, ter uma estrutura de uma família de barriga vazia, não é verdade? Então o dia da manhã, acima de tudo isso, temos que ter o amor. Eu agradeço a oportunidade. Passou acho que nesses 2020 anos que estamos caminhando como igreja, e eu como uma pessoa que acredita primeiramente em Deus, na força da Trindade Santa, e claro, acredito na intercessão dos santos de Nossa Senhora, né? Acredito que a Igreja Católica tem um papel hoje, eu como teólogo, futuro fundamental de diálogo com as religiões. Porque assim, diálogo com as religiões, diálogo com o mundo. Porque assim, está passando muitas situações difíceis nesse tempo pós-modernidade que estamos vivendo, né? Por isso que a Igreja Católica agora tenta se organizar para estar atenta às pessoas. Antigamente se preocupava muito com grupos, né? Com grandes celebrações, né? Com juntar muitas pessoas. Preocupação é só batizar, só fazer casamento, só isso e aquilo, aquela coisa da cristandade. Eu acredito que nesses 2020 anos, uma das coisas que parece que a gente precisa cair um pouco, né? Para poder perceber os erros e a partir daí amadurecer. Então, a existência de várias pastorais, que são grupos de pessoas dentro da igreja que buscam ajudar numa dimensão da pessoa humana, acho que é um ponto positivo da Igreja Católica, né? Eu vou deixar, já tem hoje pastoral em carcerária, que é o trabalho com os presidiários, pastoral do menor, que é o trabalho na Fundação Casa, tem trabalhos com o povo de rua, entrega de cesta básica, entrega de alimento. A igreja está tentando não ficar só dentro da igreja. Eu fui daqueles católicos IBGE, como diria, né? Católico só, tem uma pesquisa, eu sou católico, né? Aí com uns 15 anos comecei a participar do grupo de jovens, né? E já virei curador de jovens desde cedo. Conheci minha esposa num grupo de jovens, no grupo da igreja, e hoje sou casado com ela graças ao encontro com ela na igreja. Então, como a Dúnia disse, né, a questão de viver a fé é muito mais do que crer numa estrutura. É crer em algo muito maior do que paredes,
crer em algo muito, crer é algo muito maior do que crer, às vezes em pessoas que falam. As pessoas são instrumentos, mas mais importante que as